subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade, nós estaremos dando sequência à nossa aula da Escola Bíblica Dominical e desta feita da classe dos adultos, que tem como título geral A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Lembrando que esse livro é mais voltado, sim, para o povo de Israel, mas temos bastante referência para os nossos dias, né? Como nos vídeos anteriores estamos falando sobre algumas curiosidades e algumas visões de Ezequiel. Neste livro, Deus vai trabalhar por meio do profeta, repreendendo o povo, não é? Na verdade, quando vamos ver toda essa questão, nós vamos poder observar que a lição de número 3, que é a lição que estaremos ensinando, lição de número 3, né? Dia 10 de outubro de 2022, né? As abominações no templo. No primeiro momento, Ezequiel é chamado, né? Ele foi arrebatado nessa visão, e essa quarta visão, que diz o texto, ele está em casa, né, no cativeiro ainda, no cativeiro, e os anciões de Israel com ele estavam lá. Repentinamente foi arrebatado, e seu corpo fica ali inerte, possivelmente, e o espírito é levado a Jerusalém, mas uma mão o tomou pelos cabelos. Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de 1 a 3. O texto diz que uma mão o tomou pelo cabelo, ok? Então é importante notar que essa visão de Ezequiel, esta complexidade, essa graça, vamos dizer assim, essa graça, essa ação de Deus no livro do profeta, é uma ação de forma que Deus, na sua soberania, né, faz conforme lhe apraz. E Deus não suportava mais as perturbações, a idolatria do povo, né, naqueles dias em Israel, ok? Deus não suportava mais isso. Então, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, certo? Isto é fato. Então, ele foi arrebatado. O texto está escrito aqui, vou ler o versículo, capítulo 8, versículo de 1 a 3, do livro do profeta Ezequiel. Vamos ver aqui, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo de 1 a 3, está escrito assim. Vamos ver. E sucedeu, pois, que no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Israel já assentados diante de mim, e ali a mão do Senhor caiu sobre mim, e olhei, e eis que uma semelhança como um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e os seus olhos, e dos seus lombos, daí para cima, o aspecto era resplendor, como cor de ambar, não é? Cor de ambar é a mesma cor de alumínio, né? Mais ou menos isso, não é? Então, e estendeu a forma de uma mão e tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a face da terra e o céu. E levou-me a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte,
onde estava assentado a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Ok? Então Deus começa a falar com o profeta aqui, e ele estava em casa. Então ele se vê em tempo real, em Jerusalém, seguido assim todas as orientações, né? Ele vê toda a cidade. Aí ele cita o nome de pessoas que adoravam a Tamuz. Tamuz era deus da fertilidade, não é? E 70 homens com eles e seus incensários adoravam seus deuses, né? Capítulo 4, versículo 8. E eis que a glória do Senhor de Israel estava ali conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos, olha para o caminho do norte. E levantei os olhos do caminho do norte. Eis que ao norte da porta estava uma imagem de ciúmes na entrada. E disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, que para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornará a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse: filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei a parede, e eis que havia uma porta. Então disse: entra e vê as malignas abominações que fazem aqui. Entrei, olhei, e eis que toda a forma de répteis, animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo ao redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel, já Azanias, filho de Zafã, e em pé no meio deles, cada um tinha em sua mão um incensário e subia a uma espessas nuvens de incenso. Então disse: me disse: viste, filho do homem, que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um das suas câmaras pintadas de imagem. Pois diz: o Senhor não os vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornará a ver maiores abominações que este fazem. E o texto prossegue. É muito interessante a visão, porque ele desnuda tudo, não é? Desnuda tudo, as abominações do templo. E nos dias presentes, nas recâmaras, nos bastidores que não se vê, que a membresia não se vê, que os seus subordinados não vê, como é que Deus está te vendo, não é? Como é que Deus está te vendo? De forma que Deus não se deixa escarnecer. Então Ezequiel vê seres celestiais que chegaram na terra, né, com a sua arma esmagadora na mão. Isso já no capítulo 9, né? Então o profeta vê um acendedor, um escrevedor tomando nota, e este recebeu as ordens de, com um sinal na testa, os que sofriam naquela situação, né? Então podemos observar que todo o conteúdo desta leitura, dessa lição, é muito importante. Então o primeiro tópico da lição, a lição como está pautada em Ezequiel capítulo 8, né, até no seu versículo 16. E o primeiro tópico é sobre a visão. O segundo tópico sobre as abominações, parte 1. O terceiro tópico é sobre as abominações, parte 2. E o quarto tópico, nós só estão três tópicos, né? E nós vamos estudar um pouco sobre essas visões, não é? A segunda visão, nos capítulos 1 até 11, são parte de uma única unidade literária, não é? Conforme Ed Hudson e Gary Yates, né? Esse material interessantíssimo, certo? Essência do Antigo Testamento, traz informações contundentes sobre esse texto, né? Quando no capítulo 8 diz o texto que, conforme eu já li, então Deus mostra para Ezequiel a sua glória deixando o templo. Deus estava mostrando para Ezequiel. Então Ezequiel concentrou especialmente de uma maneira como a adoração ao ídolo para uma abominação, como gerava uma abominação isso, que contaminava o santuário onde o Senhor vivia, em meio ao povo. Então as pessoas
haviam trazido ídolos para aquele templo e gravado em imagem de deuses em forma de animais nas paredes. Então as mulheres praticavam ao redor do templo rituais de luto associado às deusas da fertilidade, a deusa da fertilidade, ou seja, Tammuz. Os homens adoravam o Deus Sol nos degraus do templo, não é? Entretanto, o Senhor não compartilharia a sua glória com esses deuses e não toleraria a forma aviltante, a forma afrontosa que os israelitas estavam fazendo com a santidade de Deus, né? Ele mataria as idólatras presentes no meio do povo, enviando mensageiros celestes para marcar, né, aqueles que estavam condenados à morte. No capítulo, vamos ver que encontraria a primeira vez, em contraste com a primeira Páscoa, quando o Senhor matou os egípcios e salvou os israelitas. Na segunda visão de Ezequiel, a glória do Senhor movia para a porta do templo, não é? Depois para a porta do oriental e em seguida para fora da cidade. Porta do templo, porta oriental e fora da cidade, né? Interessante a visão. Então, a retirada da presença do Senhor do Monte dos Oliveiras significou a retirada de sua proteção durante a invasão do exército babilônico, né? Ele havia prometido ali proteger Jerusalém do exército inimigo que atacavam aí a cidade, ok? Então, isso é uma síntese interessante do capítulo 9, o capítulo 8, ou melhor, não é? Claro, podemos até fazer uma extensão aí do capítulo 9, não é? Mas quando vamos observar sobre a visão, não é? Ezequiel, ele comenta, ele costuma, aliás, indicar datas, ele apresenta datas quando Deus entregou os oráculos divinos a ele, não é? Nos profetas menores também tem Zacarias, Ageu, também costumava marcar data, né? Dentro dessa proposta, o capítulo 1, capítulo 8, versículo 1 a 6, a data que o oráculo foi entregue é no sexto ano, no ano sexto, aos 5 dias do ano. O ano era 592 a.C., 14 meses depois da primeira visão, que foi em 593 a.C. Ezequiel estava em sua casa, como eles estavam com os anciões exilados, provavelmente foram ali para buscar um oráculo, né? A presença dos anciões na casa de Israel, na casa do profeta, mostra a continuidade da tradição e da herança, né? Então a visão figurada ali, a figura de um homem, é descrita na segunda semelhança relacionada à segunda e à primeira visão, nos versículo 4, o versículo 5 e nos versículos de número 26 e 27. Então o homem segue o texto da Septuaginta, depois no texto hebraico a palavra Esh, que quer dizer fogo, né? Ou o próximo é Ish, quer dizer homem, né? Então a manifestação da revelação divina, o Espírito me levou, ou seja, em visão de Deus, indica que o profeta não saiu de casa corporalmente, pois ele foi transportado pelo Espírito até Jerusalém e depois foi levado de volta aos exilados em Babilônia, conforme registra no capítulo 11, versículo de número 24, né? Algo parecido com uma mão caiu sobre o profeta, está escrito, né? E carregou pelo cabelo. Esses detalhes aparecem aí no capítulo 10, versículo de número 8, né? Indicando aí a unidade da visão, né? Então, quando fala dessas menções de datas, por exemplo, nós vamos ver que essas menções ela aparece duas vezes na visão do templo, no capítulo 4, em 573, e a mão do Senhor também ela corre no templo, né? Então as visões de Deus também esta na primeira visão, né? Enfim, então podemos observar que todo o conteúdo sobre essa questão, a imagem de ciúme, essa imagem é um símbolo, ou seja, em hebraico, imagem quer dizer ídolo, palavra ciúme no hebraico é kiahá. Kiahá significa zelo, ciúme, ardente, ira, né? Nesse contexto aqui, representada
ressentimento de ver com o seu sendo ardente ira nesse contexto, né? Então representa aí, dentro desse contexto, a ira, e esse seu dado e outro evidência aí a ira de Javé ou de Deus, né? Pela ofensa que a presença dos ídolos estava ali. Deus abomina esse tipo de coisa, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículos 16 e 18. Provavelmente a será representada nos recintos do templo, né? Tem até algum material aqui que alguém quer dizer que a Será é mulher de Deus, né? É um negócio assim bizarro. Isso é bom a gente estudar para ter base no que diz os céticos, que diz os livros não canônicos, né? Não estou falando de livro da Bíblia, muitos livros que os liberais, teólogos liberais gostam de fazer uso, tentando denegrir, depreciar o contexto bíblico sagrado, né? Só que não conseguem. Eu costumo dizer sempre e até aconselho: deixem a Bíblia ser a Bíblia, o resto é conversa. Deixe a Bíblia ser a Bíblia. Querendo ou não, ela não vai deixar de ser, ela não vai deixar de falar, porque já está escrito, ok? Quando ele fala na visão, né, no tópico de número 1, nós vamos observar aqui que a segunda visão, as visões do capítulo 1 são parte de uma única unidade literária, como eu já disse. Essa visão, 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do reinado do rei Joaquim, em Ezequiel 1 e 2, capítulo 1, versículo 2, o capítulo 8 introduz aí uma nova visão, no 6º ano, no 6º mês. Então, nessa visão não foi dada essa visão não foi da glória de Deus ainda, né? O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, né? Foram as orgias, as pecaminosidades, né? Os extremos do poder que se usava ali para praticar atos libidinosos totalmente afrontoso à santidade augusta de Deus, né? Então, e Deus matou. Deus disse que mataria e o fez. Então, o que Ezequiel viu foram as abominações, né, que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém, né? Ezequiel 8, versículo 18. Então, essa data é importante para mostrar que a cidade e o templo ainda não havia sido destruído. Nesta visão, essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia aí eventos que estavam prestes a acontecer, ok? Então, as visões das abominações do templo, a visão do capítulo 8, ela destoa aí das demais visões do próprio Ezequiel, né? Os demais profetas do Antigo Testamento também ele foi levantado pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, conforme está escrito no texto, né? Entre os céus e a terra, e foi levado a Jerusalém, capítulo 1, 8, versículo 1 a 3, né? As visões de Deus mostram os fatos que estão acontecendo no ato da revelação, que ainda vão acontecer, entendeu? A curto, médio e longo prazo, né? Até mesmo no contexto escatológico, Daniel teve visões de coisas futuras. Da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fato passadas, né, presente e futuro, né? Como entender a visão de Deus? Como entender a visão de Deus, né? Ezequiel foi transportado em espírito para Jerusalém, para o templo lá de Jerusalém, mas foi da Babilônia para Jerusalém, mas não há quem afirme ter sido corpo, ou seja, incorpore, né? Era uma visão em tempo real, no capítulo 11, versículo 1, mas não foi física. Isso fica claro, porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visão de Deus, né? Conforme eu já disse logo no início do vídeo. No segundo tópico, fala sobre as abominações, parte 1, ciúmes, a imagem de ciúme. Que ciúme é? O termo ciúme aqui
Equirná, que significa zelo, ciúme ardente, ira. Então essa imagem é chamada de Semel, em hebraico, a imagem do ídolo, né? Que muito expositor do Antigo Testamento identifica como Aserá, deusa também conhecida como bosque, né? Poste ídolo. O rei Manassés, posto no templo em Jerusalém, a imagem de madeira de Aserá, capítulo de número 21, versículo 3 e 7 de 2 Reis. Mas foi destruído naquela época por Josias, no capítulo 23, versículo 3 de 2 Reis. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tinha sido colocada de volta lá no templo. Então o uso da expressão imagem de ciúme se explica a idolatria, o que provoca ciúme de Deus pelo seu povo, né? Então o culto aos animais e aos répteis, esse culto pagão mostra os aspectos, né, clandestino nesta visão. Era uma forma clandestina que eles estavam fazendo, né? Então o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava lá nas recâmaras do templo, né? Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa, toda a sorte dos animais, répteis e abomináveis, além dos ídolos do povo, ou seja, a zoloatria, por exemplo, ou seja, adorar bicho, animais, significa adoração aos animais. Zolatria, né? Ela é típica dos egípcios que viam neles mais símbolos ou emblemas, e eles eram considerados receptáculo das formas do poder divino, né? Então, depois nós vamos ver o terceiro subtópico, que é os 70 anciões. Ancião em hebraico é Zaken, literalmente é idoso, e no grego é presbítero, mais velho. Ambos se referem tanto à pessoa mais velha como também a líderes comunitários. O termo é usado para príncipes, líderes de comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens e anciões da casa de Israel. Nada há nas escrituras que indique que essa referência é uma referência ao Sinédrio, né? Quanto ao Josanias, por exemplo, filho de Zafã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Zafã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, que está em 2 Reis 22, versículo 8 ao versículo 11. Então, alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir Zafã do escrivão, e assim sucessivamente. Então, dentro do templo estava acontecendo tanta coisa absurda, né, que Royzuk, ele comenta dizendo que dentro do próprio templo, Ezequiel viu uma multidão de imagens representadas de forma de criaturas. Essa presença da violação direta do mandamento de não fazer imagem de escultura representa qualquer criatura de forma tangível, né? No templo as mulheres choravam por Tamuz, o deus sumério babilônico, né, da fertilidade. Então o fato de estar sendo aí feito junto à porta da casa do Senhor dá-se a entender que não há só idolatria aberta e descarada, né? Mas também atribuir ao templo de Tamuz as bênçãos da fertilidade, né? Precisamos ter cuidado com esse tipo de idolatria, e muitos que surgem nos dias de hoje, né? O ritual Tamuz, né? Sobre as abominações, parte 2, tópico de número 3. Era uma divindade babilônica de origem suméria, né? Deusa da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era como que ela ficasse 6 meses morto no submundo do período da seca e 6 meses vivo, né, na chuva, no período das chuvas. Assim se realizava mutuamente, né, um ritual de lamento pelas carpideiras, por exemplo, a favor de Tamuz. Então se pagava para chorar por Tamuz. Era um negócio deprimente, né? No segundo dia do 4º mês, que
para que ele ressuscitasse, fizesse chover. A carpideira era planteadoras, né? Eram as planteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterro, para fazer com que os outros também chorem. Jeremias 9, versículo 17, Oséias 9, verso 4, Mateus 9, verso 23, Marcos 5, verso 38 e Marcos 8, ou Lucas 8, versículo 52. Parece que essas mulheres estavam envolvidas em cultos sincréticos, né? Visto que a visão do sexto mês era uma adoração a Javé, ao mesmo tempo a Tamuz, né? Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês o calendário religioso de Tamuz, que é julho e junho, né? Junho e julho, aliás. Depois tem os adoradores do Deus Sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo, virado para o oriente, né? Adorando o sol. Então era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria, né? Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Havia aí no Egito o templo do sol, que é Beit Mesh, em hebraico é casa do sol. O termo por Heliópolis, traduzido por Heliópolis na Septuaginta, vindo do grego, que é Heliou ou Pelos, que significa cidade do sol. Não confundir aí com a cidade de Bet-Semes, né, em Judá, no caso, né? Então os anciões da casa do profeta, por exemplo, retornando à abertura da profecia, Ezequiel começa a fazer as suas predicações, as suas profecias dentro desse contexto, né? Então é uma lição muito importante e nos apresenta aí um sinal de alerta muito forte com respeito da liderança dos pastores, dos líderes da igreja de Cristo em geral, ok? A visão da destruição é um fator importante, que uma das causas da destruição vindoura era a idolatria dos seus habitantes, a idolatria de animais no Egito, a cerimônia imoral do templo de Tamuz e a adoração do deus persa, né? E assim sucessivamente. Precisamos ter cuidado quem estamos buscando, quem estamos adorando e quem estamos aplaudindo, né? Quem estamos aplaudindo. E dentro dessa visão do texto temático da nossa lição, texto base, nós vamos encontrar assuntos sobejos para falar sobre essa questão. A visão futura, por exemplo, como de um homem, a descrição de um guarda semelhante relaciona a segunda com a primeira visão, né? Então o homem segue no texto da Septuaginta, como diz, o texto vai enfatizar isso. Então, a menção da data do versículo aparece ser nas duas visões e nas visões do templo no capítulo 4, em 573, né? Então a mão do Senhor também correu na vista do templo, né? Então a visão de Deus também está primeiramente na visão daquele templo do capítulo 40, né? Então precisamos ter cuidado aí para usar bem o que diz a Bíblia, né? Joyce Parumak confirma e conclui a respeito das repetições, né, que indicam a correlação entre as visões de Ezequiel. É conduzida pelo Espírito ao portão que leva ao norte até a entrada do portão do templo, né? O profeta não está entrando na área mais sagrada, né? Também pelo norte entraram aí com os conquistadores. Então todas as abominações estão ligadas a ídolos, afronta maior a Deus, né? Ao fato de os rituais serem praticados pelo próprio santuário de Deus, né? Sobre a imagem de ciúme, já tratei sobre isso. A glória de Deus, embora tivesse presente ali o ídolo que causava a ira a Javé, a glória de Deus ainda está no templo, né? Era a mesma glória que Ezequiel havia visto na primeira visão, ok? Então um assunto muito interessante que tem bastante curiosidade, bastante
conteúdo para que possamos explorar em larga escala aí, claro, com cuidado e prudência, né? Não tirando os textos fora de contexto, tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações. Um abraço, pastor Edivaldo Pereira, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.